Ok, pessoal, vamos para mais uma aula aqui de língua inglesa e hoje let's learn about plural of nouns. O que são o plural of nouns, né? Já coloquei aqui para vocês que são o plural dos substantivos. Lembrando, o que são substantivos, né? Tudo que dá nome aos seres. Então a gente tem que lembrar disso também, né? Como a gente sempre fala, nem sempre, aliás, tanto na língua, por qualquer língua que vocês forem aprender, às vezes um conteúdo, você tem que saber um outro conteúdo para poder entender o próximo. Então, como que eu vou trabalhar o plural dos substantivos se eu não souber o que são substantivos, ok? Então, aqui eu já coloquei para vocês relembrarem. Substantivos são termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações, lugares. A gente tem 9 tipos de substantivos. Já pensou decorar todos esses, né? Então, a gente tem comum, próprio, coletivo, abstrato, concreto, composto, simples, derivado e primitivo. E eles são flexionados em gênero, número e grau, ok? Assim como no português, para fazer o plural desses substantivos no inglês, a gente deve seguir algumas regras. E a gente vai ver essas regrinhas agora. Regra geral é igual ao do português, simplesmente acrescentar um S ao substantivo. Quando eu vejo uma mesa, quando eu quero falar mesas, eu vou lá e coloco um S, mesa, mesas. Quando eu quero falar cadeira, eu vou lá, acrescento um S e vira cadeiras. Então, no inglês também a gente tem essa regra. Observem aqui, eu tenho a palavrinha book, book, livro. Então, eu fui lá, coloquei um S no final, virou books, livros. Depois eu tenho a palavrinha girl, girl quer dizer garota. Eu coloquei um Szinho ali, virou girls, garotas. Palavrinha day, dia, coloquei um Szinho ali, virou days, dias. Table, mesa, coloco um S ali, virou mesas. Então, agora a gente vai aqui para um pouquinho mais complexo, porque não é só a gente sair adicionando S no substantivo para ele ficar no plural, né? Imagina se você vai passar a palavra apagador. A gente pergunta como que é apagador no plural. A pessoa vai lá e responde apagadores, coloca um S no final. Então, não, a gente coloca ali um ES e vira apagadores. Então, observem aqui essa regra. Os substantivos terminados, eu tenho que observar essas terminações em O, CH, SH, SS, X e Z, a gente deve acrescentar ES ao final desses substantivos. Então, eu coloquei aqui para vocês o substantivo bus. Bus, ônibus. Aqui no nosso português a gente não tem, né? Na forma do plural. Ônibus, não tem como, né? Ônibus, ônibus. A gente só coloca a numeração na frente. Por exemplo, um ônibus, 2 ônibus. Mas aqui não. Aqui a gente tem na forma do plural e do singular no inglês. Eu tenho um bus. Eu tenho que colocar o ES após o S. Porque ele tá falando ali, ó. Ali tem dois S, SS, mas também vale como um S, tá? Então, vim aqui, coloquei ES, virou buses. Next. Class. Class, sala de aula ou classes, né, no nosso português. Então, eu venho aqui, ó, 2 S, venho e coloco um ES aqui também. Brush. O que é uma brush, né, pessoal? Brush é uma escova. Eu venho aqui e coloco ES, por quê? Porque termina com SH. Box. Box, caixa, termina com X. Eu venho aqui e acrescento ES ao substantivo. Uma church. O que é uma church? É uma igreja. Vem aqui, coloco ES, vira churches, igrejas. Temos aqui topaz. Topaz termina com a letra Z. Topaz, para quem não sabe, é uma pedra preciosa, a gente chama de topaz, né? Topázio. E vira topazes. E potato, batata, termina com O, vira potatoes. Bom, gente, aqui nós temos exceções com palavras que terminam com CH. Quando a gente tem palavras terminadas em CH, mas tem o som de K, a gente forma o plural com o S. Então, observem aqui, eu coloquei para vocês a palavra igreja, church.
Essa palavra igreja, ela termina aqui com CH. Só que eu não posso vir aqui e falar shirt. É church. Agora observem essas outras aqui, coloquei 4. Fala aqui que são palavras terminadas com CH, mas tem som de K. Vamos observar essas palavras então. A primeira, eu não posso falar monarchy, é monarchy. Então ela tem som de K. Se tem som de K, eu venho aqui e coloco um S. A segunda, eu não posso falar epoch, é epoch. Então eu venho aqui e coloco um S, vira epochs. Depois eu tenho aqui patriarch. Então eu não posso falar patriarche, está totalmente errado. Vem aqui, acrescento o S e vira patriarchs. Matriarch, não posso falar matriarche também. Então tem somzinho de K, vira matriarchs. Então lembrando vocês aqui, quando tem o somzinho realmente aqui de CH church, acrescento o S. Mas quando tem o somzinho de K, eu acrescento somente o S. Aqui nós vamos ver 2 exemplos quando terminam com Y. Quando eu tenho meu substantivo terminado em Y. Quando o meu substantivo ele tem um Y precedido de uma vogal, ou seja, vem uma vogal antes do Y, eu sigo a regra geral e acrescento somente um S. Então aqui eu tenho a palavrinha day e eu tenho a palavrinha boy. Observem que essas duas palavras, elas têm uma vogal antes do Y. Então eu simplesmente acrescento o S após, sigo a regra geral. Agora, quando eu tenho um substantivo que ele termina com Y e antes desse Y eu tenho uma consoante, eu devo retirar esse Y e acrescentar IES. Então, olha a diferença, aqui a gente tem que prestar muita atenção. Porque quando termina com Y e antes vem uma vogal, regra geral, acrescento o S. Agora, quando eu tenho um Y e antes vem uma consoante, vocês vão e acrescentam IES. Retiro o Y primeiramente, tá? Então, olha aqui, eu tenho 2 exemplos. Eu tenho a palavrinha, o substantivo story. Story, Y precedido de uma consoante, tiro o Y, acrescento IES e virou stories. E sit, cidade. Y precedido de uma consoante, eu tiro o Y, acrescento IES e vira cities. Pessoal, no inglês, a gente sempre tem palavras, quando a gente vai trabalhar com a gramática e algum conteúdo, vocês vão encontrar ali diversos conteúdos onde a gente chama de irregulares. A gente tem no Simple Past verbos regulares, verbos irregulares, e aqui no plural ao final a gente tem os plurais irregulares. Quando a gente chama de irregular, são aquelas palavras que não têm regras. É igual no Simple Past, por exemplo, os verbos eles não têm regras, eles modificam como eles devem ser modificados. E aqui segue isso, os plurais irregulares, eles não têm regras, essas outras regras que eu passei para vocês não existem para esses plurais, tá? Eles seguem uma regra própria deles. Então, observem aqui, as 3 primeiras, elas são chamadas de irregulares, eu vou passar aqui primeiro para vocês entenderem melhor ela. É que eu coloquei ela sozinha aqui, só que a gente chama de irregular também. Todos os substantivos que terminarem em man, vocês simplesmente vão trocar a letra A pela letra E, todos. Olha só, aqui eu tenho a palavrinha man, fica até bem parecido, só que aqui eu tenho A, aqui eu tenho E, aqui eu tenho, no português eu tenho homem e aqui virou homens. Aqui eu tenho a palavrinha woman, aqui vira woman. E eu troquei somente o A pela letra E no nosso português. Aqui é mulher, aqui virou mulheres no plural. Postman, carteiro. Olha só, eu troquei a letra A pela letra E aqui também. Então, todos que tiverem essa terminação aqui de man, vocês devem trocar a letra A pela letra E. Vamos voltar aqui então? Então, observem aqui, tem mais uma pra gente. A palavrinha gentleman. E aqui vira gentleman. Então,
Então aqui eu fiz a mesma coisa, eu troquei a letra A pela letra E, transformei no plural a palavrinha. Agora olha essas embaixo que nós temos aqui, essa aqui, child, que é criança. Eu não posso vir aqui e acrescentar um S, vira childs, não, eu tenho que modificar dessa forma, children. Então child passa a se chamar children, criança, crianças. Agora outra bem interessante que eu tenho, essas outras três, eu quero que vocês observem aqui, que elas no singular, elas têm dois Os, um do lado do outro, né? Então eu tenho a palavrinha tooth, que é dente, eu tenho a palavrinha foot, que é pé, e eu tenho a palavrinha goose, que é ganso. Observe o que a gente faz aqui nas três, ó. Eu troco os dois Os por dois Es, transformei no plural. Então tooth vira teeth, foot vira feet e goose, geese. Tá? Então, todas que tiverem esses daqui de dois Os, vocês modificam para dois Es e transformam o substantivo em plural. Palavrinha mouse, essa daqui é bem importante para a gente aprender no plural, né? Por quê? Quando a gente vai falar, eu já escutei muito isso. There's a lot of mouses in my house. There's a lot of mouses in my house. Por quê? O pessoal acha que é só colocar S, né? Mouse é uma palavra muito conhecida no português, para rato, para aquele aparelhinho que a gente utiliza no computador. Só que olha como que ele fica no inglês, mice. Então, mouse vira mice. Ox, ox é boi. E olha só, eu simplesmente venho aqui e coloco o EN e vira bois. Então, vocês viram aqui que são esses plurais irregulares? Eles modificam conforme deve ser modificado, sem seguir regra nenhuma. Ok, a gente já viu aqui. Alguns substantivos terminados em F ou FE são irregulares e essas letras são trocadas por VES. A gente tem alguns outros que nós veremos aí em outras aulas, mas por enquanto a gente vai aqui, que é que termina em F ou FE, que são irregulares. Então observem aqui, a palavrinha calf, que é bezerro, termina com F. O que eu venho e faço aqui? Eu tiro o F e acrescento VS. Aí virou bezerros. Elf, elfos, doentes. Eu tiro o F e acrescento VS aqui. Half, metade, a mesma coisa. Eu venho aqui, eu tiro esse F e acrescento VS. Leaf, são folhas. Tiro o F e acrescento VS. Agora vamos ver com FE. FE eu tenho a palavrinha life. Life é vida. Eu venho aqui, ó, o que eu fiz? Eu tirei o FE e acrescentei VS, virou vidas. E knife, que é faca, eu venho aqui, tiro o FE, acrescento VS e virou facas. Pessoal, por hoje é só na nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato com a nossa equipe, que estará sempre pronta para atendê-los e sanar suas dúvidas.